Amigos, sejam bem-vindos. Mais um ao poste. Desta vez vamos falar Liga Portuguesa e o início da Premier League. Portanto, sem grandes demoras. Peço desculpa não ter saído ao poste, antes de mais, no dia de hoje de Liga Europa e Conference League, mas não deu mesmo. Ei, já me ia enganar. Portanto, esperem aí, que eu já vi que está aqui a geneira, calma, já está corrigido. Já está corrigido, deixem-me só aqui um pequenino ajuste, tá bom? Portanto, não vamos começar com o Liverpool, vamos começar assim com Dinamarca. Temos dois jogos na Dinamarca, o Fredericia que acabou de perder por 2-0. O Fredericia, esqueçam, o Fredericia que veio de empatar com o Midtjylland, o Midtjylland é que jogou e ganhou 2-0, assim é que é, agora contra o Fredrikstad na Conference League, ou na Liga Europa. Estamos a falar de um Fredericia a 2.50, empate 3.59, a outra equipa 2.60, mais 2,5, 1.70, mais 0.5, HT 1.33. Estamos a falar de golos marcados nas partes a 1.63. Estamos a falar de duas equipas que estão na parte de baixo da tabela. Apenas uma vitória em 4 jogos para ambas, apenas um empate em 4 jogos para ambas e 2 derrotas para cada uma delas. 6 golos marcados e 10 feridos para o Sonde. E o Fredericia, 7 marcados, 8 feridos. Estamos a falar de um Sondes que a jogar fora tem 2 jogos, 2 derrotas, marcou 2 golos, sofreu 7, e que em casa o Fredericia tem 2 jogos, 2 derrotas também, marcou 2, sofreu 5, como nós podemos ver aqui, 3-3, perdeu 2-0, perdeu 2-0 e perdeu 3-2 em casa. Já o Sonde perdeu 1-0, perdeu 3-2, perdeu 6-2, empatou um igual. Aqui não vamos inventar muito o que é roda. Golos marcados em ambas partes a 1.73, parece-me interessante. Eu sei que se fazer assim, estou com uma comissão de nariz do Crasso. Marcados over 0.5 a favor do Fredericia, 50, a sofrer 70. Curiosamente o Son está com 60 para over a favor, 50% para over contra. Nós vamos a ver nas segundas partes, as percentagens também são interessantes para a tal questão dos gols marcados em ambas as partes a 1.63. Portanto, gosto bastante dessa hora. Avançando, Nordsjælland contra Copenhaga. Estamos a falar do primeiro contra o 11º. O Nordsjælland ainda não ganha, só ganhou um jogo, o resto são 3 derrotas. Nordsjælland 3.20, empate 3.80, Copenhaga 2.05. Copenhaga que vem de uma tareia dada ao Malmö por 5-0, mais de 1.18, mais de 1.61, mais 0.5 HT, está com uma odd de 1.28. Estamos a falar de gols marcados nas pares a 1.58. Eu aqui gosto muito mais de 1.61 e gosto muito de gols marcados nas pares a 1.58. Nós fomos a ver o Copenhaga a jogar fora de casa, teve 2 jogos, venceu os 2, 5 gols marcados, 2 feridos. O Nordsjælland a jogar em casa só teve um jogo ainda e perdeu por 1-0. Estamos a falar de um Nordsjælland que começou, ora bem, campeonato, ganhou 3-2, perdeu 1-0 com o Brondby em casa, perdeu 3-2 fora, perdeu 4-2 fora. Um Copenhaga começou, deixem-me aqui ver onde é que está o Copenhaga, a ganhar no terreno de Viborg por 3-2, depois venceu 2-0 em casa, depois ganhou 2-0 fora, depois perdeu 3-2 em casa, e isto é jogo de Liga dos Campeões por 5-0. Eu gosto muito mais de 1.71 e gosto muito golos marcados nas partes a 1.68 também. Continuando, AVS Casa Pia, vamos para focar-nos um bocadinho naquelas nossas duas ligas. Ok, estamos a falar do Campeonato Português, do primeiro jogo da segunda jornada. Estamos a falar de um AVS a 2.79, o AVS que perdeu na casa do Oroca por 3-1. Estamos a falar de um empate a 3.0 e o Casa Pia a 2.60. A Casa Pia esse que recebeu e perdeu com o Sporting em casa por 2-0 em Rio Maior. Mais de meio está 1.40. Para mim, está top. O AVS do que vimos contra o Oroca, uma equipa com muitas debilidades no processo defensivo. Uma equipa que em organização ofensiva apresentou muitas dificuldades. Já o Casa Pia aplica-se o mesmo. Tentativa de uma pressão alta, mas desmedida, com muito espaço entre linhas, sobretudo entre a linha média e a linha defensiva. Muito espaço nesse setor. Um Casa Pia que ofensivamente também não mostrou nada contra o Sporting, portanto, se calhar, um jogo que pode não virar-se muito para golos, mas tendo em conta começaram as duas com um pé atrás. O confronto direto destas duas equipas, curiosamente, pintou sempre over 1,5, e estamos a falar do ano passado, okay? Houve dois golos sempre nos jogos das duas equipas, e curiosamente pintou sempre o ambas marcam. Aqui não vou inventar muito o que é roda. Golos marcados em duas partes a 2.10 parece muito interessante. Em que contexto? Estamos a falar de um Casa Pia que mostrou muitas habilidades defensivas contra o Sport, sobretudo nesse momento de pressão, porque queria pressionar muito alto, mas depois permitia demasiado espaço entre blocos, okay? E nunca conseguiu criar muito ofensivamente, mas deixou ali um exemplo disso mesmo no final da primeira parte, do final do jogo, aliás, assim é que é. Um AVS que na teoria tem ali um outro jogador interessante, mexeu muito, tem um treinador que tenho dúvidas, mostrou grandes debilidades defensivas no momento da organização defensiva, sobretudo
contra o Oroca. A própria transição defensiva também não foi a melhor. Portanto, podemos ter aqui um jogo com alguma tendência para estar aberto, tendo em conta as fragilidades de uma equipa e da outra. Portanto, eu gosto do gols marcados das partes a 2.10. É uma odd que, se calhar, há que ter alguma atenção ao risco nessa possível perspectiva da tal exposição num gols em ambas partes com modo tão interessante, mas eu acho que, tendo em conta o que foi o AVS o ano passado nos próprios jogos em casa, o que foi este Casa Pia, apesar de neste primeiro jogo ter sido uma amostra muito negativa do Casa Pia, se calhar estávamos à espera, eu gosto, acho que é a odd que eu vejo com mais interesse, gols marcados nas partes a 2.10, são a partezinho, mais 3.5 antes HT, está a 1.47, vocês já sabem que eu adoro odds de cantos, nos jogos. Nós fomos aqui a ver, são equipas, obviamente que está a olhar aos últimos 10 jogos realizados, vão buscar jogos, né, ainda da época passada, mas nas primeiras partes houve a 3.5, pintou em 60% dos jogos da equipa de casa, 60% dos jogos da equipa de fora. Estou a falar do AVS e do Casa Pia, portanto pode ser interessante. Continuando, Liverpool, arranque da Premier, meus senhores, arranque da Premier League. Primeiro jogo temos o vencedor da Premier, o campeão em título, que já perdeu a Supertaça, com uma odd espetacular de 1.28, empate 6.48, Bournemouth 8.53. Depois do que vimos do Liverpool no primeiro jogo, um Liverpool que entrou muito forte na partida, um Liverpool que entrou a mandar no jogo, por assim dizer. A mandar não digo, mas teve uma entrada interessante no jogo, marcou cedo, também ajudou. Mas depois, com o passar do tempo, o Palace conseguiu sempre superiorizar, consegue um empate. Quase de seguida, o Liverpool faz 2-1, na segunda parte só deu praticamente Palace, o Liverpool teve que ser muito exposto. Um Liverpool que sem McAllister e sem Gravenberch sente muito a incapacidade no meio campo de conseguir suster o adversário. Mas estamos a falar de um Bournemouth muito bem treinado por ir à aula, mas um Bournemouth, por exemplo, num setor defensivo, perdeu todos os seus titulares. Kepa saiu, o central espanhol saiu, o central ucraniano saiu para o Paris Saint-Germain, o Kerkez saiu e acho que até o próprio lateral direito acho que foi o único que se manteve ou que também saiu. Não, acho que o lateral direito foi o único que ainda não saiu. Portanto, acho que pode ser um jogo muito interessante, focando nesse aspecto de um Liverpool que acho que vai entrar forte, está a jogar em casa, vai defender o seu título, quer dar uma resposta depois da perca da Supertaça nos penaltis. Gosto muito do Liverpool. Gosto dos gols marcados mas para 1.40. Gosto do Liverpool também. Onde é que está? Liverpool. Esperem aí. O Liverpool. É isso que eu agora estava à procura do Liverpool e parece que estou. Liverpool para marcar em ambas as partes 1.57. Parece muito interessante. É só do Liverpool a marcar em ambas as partes a 1.57. Pode ser interessante se eu tendo em conta esse Bournemouth um bocadinho talvez mais expectativa. Se bem que o Bournemouth com o Iraola é uma equipa que gosta muito de procurar a transição e o espaço nas costas. E o Liverpool teve alguns problemas contra o Palace nesse aspecto, mas está, o setor defensivo do Bournemouth com tanta mudança pode-se ressentir. Gosto também, mais 3.5 antes HT a 1.32, nessa mesma perspectiva de ver um Liverpool entrar forte, um Liverpool entrar algo mandão no jogo, em busca de vencer o primeiro jogo, joga em casa perante os seus adeptos, até pela questão emocional que ainda pesa no ar, no seguimento também de um Crystal Palace, da derrota nos penaltis com o Palace. Ainda não há aquela melhor ligação entre Wirtz, entre a KTA, e o próprio Salah teve um jogo muito apagado. O meio campo pode ainda não ter McAllister e Gravenberch. Gravenberch talvez esteja. Portanto, acredito no Liverpool a querer entrar forte. Pode aqui deixar um outro espaço para um Bournemouth sair em transição. O Bournemouth com o Iraola era uma equipa muito forte nesse aspecto. Vocês podem ver aqui a questão do contra-ataque, por exemplo. Está com qualidade e critério. Vão ver aqui. Uma equipa que até pressiona minimamente alto. Portanto, gosto muito da questão de termos um Liverpool a jogar com isso. Tanto gosto dos gols marcados em ambas as partes, como vos falei, a 1.59. A 1.39, aliás. Gosto do Liverpool a marcar em ambas as partes a 1.82. Gosto também dos cantos HT a mais 3.5 cantos HT a 1.32 nessa perspectiva de um Liverpool que pode entrar forte, mas pode ser algo surpreendido pela postura de Bournemouth e podemos ter um jogo em alguns momentos a ficar meio partido e ter alguma tendência. Curiosamente, entre as equipas deu sempre mais de 2 golos nos últimos 11 dos últimos 12 jogos e o over 2,5 pintou em mais de 83% dos jogos entre eles. Portanto, para vocês terem uma ideia, o mais 2,5 está neste momento com uma odd de 1.36. Mas as odds que eu vos falei são mais convidativas para o que pode ser o dia de amanhã. Amigos, estamos conversados. Estamos falados para o jogo, arranque da Premier, amanhã oposto para sábado e talvez no sábado tenhamos acompanhamento em live de jogos da Premier,
jogo do meio-dia e meio, por exemplo, do Aston Villa com o Newcastle, se não estou em erro, mas sem promessas. Amanhã falaremos no vídeo sobre isso. Já sabem, Jofrico 99 na Bet7, Cash Outs e Bet Builder, das melhores coisas que a casa tem. MyBest.bet, Jofrico 29 também em minúsculas, quer numa, quer noutra. Tem bons mercados para golos, bons mercados para cantos, bons mercados para quem gosta de apostar em jogadores. E na MyBest está de volta o ambas marcam, ou mais de meio, um mercado espetacular que eu adoro. Amanhã também novidades no Telegram sobre o oposto, mas em versão escrita. Obrigado a todos. Vemo-nos no próximo vídeo.